Olá, eu sou Graziela Brown, sou nutricionista e esse aqui é um espaço para falar sobre alimentação, saúde e qualidade de vida. Hoje eu vou te mostrar como montar um cardápio saudável na prática. Então a gente vai começar pela refeição do café da manhã. O ideal é que a gente coloque uma porção de proteína logo nesse horário. Então para quem topa comer ovos, né, 2 ovos vai ter 140 calorias. Eu poderia fazer esses ovos mexidos, poderia fazer cozido. Então o ovo é bem versátil e a gente consegue variar bastante a preparação. Então 2 ovos, 140 calorias, uma banana vai ter em média ali 50 calorias. Então se eu fizer 2 ovos de uma banana, a minha refeição do café da manhã fica com menos de 200 calorias e fica uma refeição bem completa. Posso variar essa fruta também, comer um mamão, comer outra fruta ali no período da manhã. E aí, se eu tiver fome no meio da manhã e quiser fazer um lanchinho, uma boa opção, uma fruta, né? Poderia comer uma fruta, umas castanhas. Se eu for comer só uma maçã, por exemplo, vou estar consumindo ali uma média de 50 calorias também. Dependendo do tamanho, né, da fruta, vai variar um pouco. E aí, na parte do almoço, né? Por exemplo, eu tenho aqui este prato, que aqui tem 100 gramas de arroz e tem 120 gramas de frango. Então, 100 gramas de arroz, 130 calorias, 120 gramas de frango, 200 calorias. Então, dá um pratinho bem legal. E ainda, se eu for colocar uns legumes refogados, aqui eu tenho cenoura, abobrinha e milho, por exemplo. Eu refoguei no azeite de oliva, né? Os legumes, coloquei um temperinho ali, coloquei um açafrão, coloquei orégano, coloquei pimenta, para dar um sabor para esses legumes. Então, se eu for colocar aqui nesse prato, dá um prato bem cheio. E todo esse prato com frango, com arroz e com legumes vai ter 434 calorias. Ainda poderia colocar bastante salada verde, vai ver que nem cabe tudo no prato, né? Poderia ser um prato separado de salada. E a salada, ela tem poucas calorias, então quase não precisaria contabilizar aqui. E aí, para quem quer comer um docinho depois do almoço, uma alternativa seria o chocolate 70% cacau. Então, aqui eu tenho 20 gramas de chocolate 70% cacau e essa quantidade tem uma média ali de 100 calorias. Então, eu já teria minhas refeições do período da manhã e ainda assim fecha, né, poucas calorias. E aí, de tarde, no lanche, uma sugestão. Aqui eu tenho um pote de iogurte natural de 500 gramas. Então, cada pote desses, né, metade do pote, que seria 250 gramas, vai ter 182 calorias. Então, se tu gosta bastante de iogurte natural puro, poderia comer até meio pote desse aqui, que ficaria um lanche com poucas calorias. Se tu gosta de colocar uma uva passa, um fiozinho de mel, né, eu sugiro colocar ali umas 100 gramas de iogurte e adicionar mais uma fruta, mais um acompanhamento aqui pro lanche. Outra coisa que eu poderia botar no lanche também é pegar, né, uma fruta com algumas castanhas e aí também vai fechar uma média ali de 200 e poucas calorias. Se eu botar 30 gramas de castanhas mais uma fruta, vai fechar ali um pouquinho mais de 200 calorias. E aí na parte do jantar, se eu quiser, eu poderia repetir o almoço aqui, por exemplo, ou se eu sigo uma dieta com um pouco menos de carboidrato, poderia retirar esse arroz, colocar os legumes mais o franguinho. Outra alternativa ainda para o jantar, né, é colocar os ovos de novo, poderia fazer omelete, poderia fazer uns ovos com os legumes, né, então tem muita coisa que dá para colocar, né, no nosso cardápio. Olhando tudo isso aqui que eu coloquei, né, 2 ovos de manhã, uma banana, uma maçã no meio da manhã, 100 gramas de arroz, 120 gramas de frango, 150 gramas de legumes refogados, meio pote desse aqui de iogurte natural, um pedaço de chocolate e mais uma fruta ainda para ceia, ou poderia colocar junto com o iogurte, tudo isso junto vai ter 1.300 calorias. Então, dependendo do peso da pessoa, para uma dieta de emagrecimento, a gente pode colocar até mais calorias. Então, dá para colocar muito volume se for alimentos saudáveis. Então, quem come comida de verdade dificilmente vai ganhar peso, vai conseguir manter o peso adequado. Então, para te ter uma ideia das porções, é legal comprar uma balancinha pra gente ir pesando. Não precisa pesar toda vez que tu vai comer, né, os alimentos, mas se tu conseguir fazer a pesagem para ter uma noção, porque às vezes a gente não tem uma noção do que consome. E outra dica também é anotar o que tu come durante o dia. Então, olhando assim, parece ser bastante. Algumas pessoas vão dizer, eu nem como tudo isso, mas se tu for, né, anotar, quando vê, tu tá consumindo e beliscando, né? Em vez de comer um pedacinho assim de chocolate, acaba comendo metade da barra, acaba beliscando uma castanha. Então, durante o dia, né, pega uma balinha, toma mais alguma coisa e aí tu vai somar em calorias, dá bastante.
Mas dieta, né, para emagrecimento não precisa ser sofrida, a gente pode variar as opções, inserir muita coisa, e eu tenho certeza que se tu priorizar a qualidade do alimento, tu vai conseguir manter um peso saudável.